Amém, queridos. Que de fato essa música, essa letra cantada seja uma verdade experimentada por nós. Somos felizes, apesar das circunstâncias, apesar de todas as lutas, porque somos dele, como o coral cantou desde o primeiro hino aqui. Somos dele, por isso nós somos felizes. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, queridos. Evangelho de João, capítulo 17, agora do versículo... nós lemos até o 19, isso, e agora, aliás, nós lemos até o versículo 18, agora nós vamos ler do 19 ao 26. Do 19 ao 26. João 17, a partir do 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Vamos ler juntos o 21? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar, queridos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós somos gratos pela oportunidade que nos concedes de adorarmos ao Senhor nessa oportunidade, juntos, como povo do Senhor, como aqueles que foram chamados para sermos teus. Ó Deus, bendito seja o teu nome. E agora que lemos a tua palavra, abra o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que essa palavra lida e agora a meditação nela não seja inútil, mas que ela produza em cada um de nós, começando comigo mesmo, os frutos que certamente haverão para a vida eterna. Ó Deus, abençoa e edifica o teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Guilherme, cadê o Guilherme? Tá ali. Coloca aquele slide aqui com aquele tema do mês de agosto lá, por favor. Queridos, pelo menos uns 3 meses atrás, os pastores aqui do nosso presbitério, especialmente os pastores aqui de Botucatu, nós nos reunimos preocupados com uma coisa extremamente importante aqui na nossa região, na nossa cidade: a unidade da igreja. No mês de agosto, especialmente agora no dia 12 de agosto, a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, celebra os seus 154 anos desde a chegada do primeiro missionário que veio para plantar uma igreja presbiteriana entre os brasileiros. Já tinham alguns trabalhos evangélicos, uma tentativa foi feita na época daquilo que nós aprendemos na história como a invasão francesa ou holandesa, que na verdade eram cristãos protestantes fugindo da Europa por causa da reforma protestante do século XVI.
Algumas igrejas foram plantadas no Nordeste brasileiro, especialmente no estado de Pernambuco, mas eles foram expulsos e nós consideramos heróis aqueles que expulsaram os franceses e os holandeses do nosso país, quando na verdade muito mais do que uma visão política, aqueles homens estavam aqui fugindo da perseguição religiosa. E a Igreja Presbiteriana do Brasil tem crescido, graças a Deus, fazemos parte dela, mas nós nos reunimos preocupados em fazermos alguma coisa juntos, para declarar a unidade, para celebrar o fato de que somos uma igreja que tem propósitos comuns. E nós resolvemos, nesse mês de agosto, em todas as igrejas presbiterianas aqui de Botucatu, temos o mesmo assunto, o mesmo tema para todos os domingos desse mês. Então, durante esse mês, nós vamos falar para que o mundo creia. Está no versículo 21 que nós lemos juntos. E com esse propósito de que o mundo creia, nós precisamos ser uma igreja que preserva a unidade, que sustenta a verdade, que busca a santidade e que cumpre a sua missão. E hoje nós queremos falar exatamente de uma igreja que preserva a sua unidade. E nós vamos falar a respeito disso, mas antes de falar a esse respeito, queremos voltar lá no capítulo 11, se você está, aliás, capítulo 13 de João, se você está aí com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de João nós temos a melhor descrição nos Evangelhos sobre a celebração da ceia por Jesus, naquela primeira ceia, quando Jesus se reúne com os apóstolos para comerem juntos a refeição da Páscoa. Eles estão reunidos e a celebração da ceia começa quando Jesus, então, depois dos discípulos terem preparado o cenáculo onde eles se reuniriam, e eu tive o privilégio, o prazer de conhecer esse lugar, e ali os discípulos reunidos ali, Jesus se curva com água, com um pano e começa a lavar os pés dos apóstolos, num convite para que nós como igreja, todas as vezes que nós estivermos diante da mesa do Senhor, ou nos nossos relacionamentos, nós nos lembremos como devemos nos portar uns diante dos outros. Nenhum de nós batendo no peito como se considerando melhores do que quem quer que seja, mas da mesma forma como Jesus, nos humilhando, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Jesus disse para os discípulos: eu lhes dei o exemplo, façam a mesma coisa. E Jesus então celebra a ceia com os discípulos. Ele está sentado ao redor da mesa. Judas está sentado junto com Jesus, junto com os outros discípulos, ainda sendo traidor e conhecido por Jesus. Jesus lhe dá do pão, Jesus lhe dá do cálice, mas anuncia de que aquele homem, ele simplesmente cumpriria o grande propósito de Deus em nos oferecer a verdadeira vida. Depois, no versículo 14, Jesus consola os discípulos, avisando, lembrando que ele seria morto, seria crucificado, porém ele ressuscitaria e promete a vinda do Espírito Santo. Ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o seu Espírito Santo, que seria o Deus presente, o Deus consolador, o Deus dentro da gente. O Deus não apenas distante, um Deus não apenas que nós ouvimos falar ou que conhecemos, mas um Deus dentro da gente, que consolaria os nossos corações, que nos fortaleceria, que nos daria capacitação para vivermos conforme a vontade de Deus. Ele promete o Consolador e ele diz: e o Espírito Santo habitando dentro de vocês, vocês produzirão frutos. E Jesus fala lá sobre a videira e os ramos. E todo ramo que estiver unido a mim, certamente vai produzir muito fruto. E aí ele termina esse momento de ceia, no capítulo 17, com uma oração. Jesus termina o momento da ceia oferecendo a Deus
a sua oração em favor da igreja. Jesus olha para aqueles que criam, e Jesus olha para aqueles, conforme ele diz, que haverão de crer, para que eles caminhassem na presença do Senhor. Jesus não pede que a igreja seja tirada do meio do mundo, não diz que a igreja deveria viver isolada, mas diz que a igreja teria um papel extremamente importante no mundo. E a oração de Jesus é para que a igreja pudesse ser preservada, guardada, protegida e sustentada por causa do amor de Deus revelada através dele. E nisto, o nome do Senhor Jesus seria glorificado. Jesus oferece a sua oração no final da ceia em favor da sua igreja. E quando ele oferece essa oração a Deus em favor da igreja, um dos motivos, uma das razões, um dos pedidos, das petições que Jesus faz ao Pai, é para que essa igreja preservasse a unidade, para que o mundo viesse a crer. Versículo 21, eu gostaria de voltar nesse versículo, quando Jesus diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fala do grande objetivo para que de fato houvesse unidade na igreja. A unidade na igreja que deve ser manifestada pelo fato de sabermos quem Deus é. Conhecermos essa unidade entre o Pai e o Filho. Isso está no versículo 3, no versículo 6. A unidade que deve ser preservada na igreja pelo fato de termos consciência de que nós somos dele. Uma unidade, o termos todas as coisas em comum por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Porque juntos, versículos 11 e 12, nós nos tornamos mais fortes para sermos perseverantes nos caminhos do Senhor. Caminhando juntos, nós somos capazes de demonstrar amor uns pelos outros, versículo 20. E no versículo 23, nessa unidade nós vamos evidenciar maturidade espiritual, crescimento na fé, a capacidade de lidarmos com as situações mais divergentes ou mais diferentes, mas continuarmos mantendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, sabendo que absolutamente nada é mais importante, mais relevante do que manter os nossos olhos fixos em Jesus como Salvador da nossa vida. Agora, queridos, quando nós falamos dessa unidade, como que esta unidade se manifesta? Como é que nós pensamos em unidade da igreja? E quando nós falamos da unidade, nós pensamos dessa unidade local, quando nós juntos caminhamos tendo os mesmos propósitos e os mesmos ideais. Mas também a unidade entre as igrejas. E aqui eu quero fazer uma diferença entre igrejas presbiterianas e outras denominações. Como caminharmos juntos como igreja presbiteriana e como caminharmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo, especialmente porque nós temos consciência e nós não temos nenhuma dificuldade em olhar para outras igrejas e reconhecê-las como igrejas de Cristo Jesus. Como caminhamos juntos nessa fé? Como seguimos a Jesus juntos? E aqui, queridos, há algumas afirmações que eu gostaria de fazer. A primeira delas, a unidade, o fato de caminharmos juntos, ela existe não na uniformidade, mas na diversidade. Caminharmos juntos não significa que nós precisamos ser iguais uns aos outros. Pensamos da mesma forma, temos os mesmos objetivos, acharmos que tudo tem que ser do meu jeito.
É interessante que quando o apóstolo Pedro está instruindo os presbíteros, lá no 5º capítulo da sua primeira carta, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, não como vocês querem, mas como Deus quer. Falar de unidade, queridos, exige de nós esta consciência de que nós precisamos aprender a conviver com aqueles que são diferentes. Aprendemos a lidar com as diferenças de cada um e com a diferença das instituições com as quais nós temos que lidar. Mais do que isso, lidar, por exemplo, com as diferenças entre os cônjuges. É interessante pensar em casamento, porque na verdade Jesus usa o casamento para ilustrar o relacionamento dele com a própria igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e um grande momento se dará quando o noivo e a noiva se encontrarem no tempo final. E muitos casais, quando conhecem, quando se apaixonam um pelo outro, se apaixonam um pelo outro exatamente porque são diferentes. Um é mais tímido, o outro mais expansivo. E sempre as diferenças acabam atraindo um ao outro. Mas depois de algum tempo, e não foram poucas as vezes que eu tive que lidar com pessoas, com casais que disseram: pastor, nós não estamos dando certo porque nós somos tão diferentes. Não há nenhum problema quanto a isso, pelo contrário, o fato de sermos diferentes, nós enriquecemos uns aos outros. Na igreja, nós temos pessoas diferentes, graças a Deus, graças a Deus. E precisamos ter consciência de que o fato de sermos diferentes, gostarmos de coisas diferentes, alguns preferem, por exemplo, os hinos mais tradicionais, cantados pelo coral. Outros já preferem mais o grupo de louvor, com as músicas mais animadas, batendo palma. Não há em absoluto nenhum problema quanto a isto, mas nós precisamos aprender a reconhecer essas diferenças como fonte de riqueza para a vida da igreja. Unidade, queridos, caminharmos juntos significa nós não somos iguais, mas apesar de sermos diferentes, temos o mesmo objetivo, temos o mesmo propósito de adorar e de servir ao Senhor Jesus. Segunda afirmação, queridos, sobre unidade, é que a unidade deve ser preservada em torno daquilo que é essencial e não em torno daquilo que é periférico, dos acertos e não dos erros, dos pontos fortes e não dos pontos fracos. Às vezes nós pensamos que as coisas devem acontecer redondinho, tudo certinho, tudo direito. Algumas pessoas às vezes se escandalizam quando existem alguns problemas no contexto da igreja. E eu reconheço que alguns problemas nem deveriam acontecer no contexto da igreja. Porém, eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. E quando nós pensamos numa igreja com homens e mulheres diferentes, como nós já falamos, naturalmente que nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Não vamos encontrar nem aqui e em nenhuma outra igreja um lugar livre de dificuldades de relacionamento, por exemplo. Quando você diz para mim, e algumas pessoas às vezes comentam, compartilham comigo algumas preocupações, algumas insatisfações com a igreja, e que apontam alguns erros, alguns problemas na nossa igreja, ainda que eu queira, na medida do possível, ir acertando as coisas, eu dou graças a Deus, porque é a igreja do Senhor Jesus, com gente que acerta e com gente que erra, com gente que tem grandes virtudes, mas gente que tem alguns problemas e que estão aqui exatamente por causa disso. Às vezes nós pensamos na igreja como um museu de santos e nos esquecemos que a igreja é hospital de pecadores.
que para fazermos parte da igreja do Senhor Jesus, a primeira coisa, a mais importante de todas, não a mais importante, mas algo fundamental, é reconhecermos que nós somos pecadores. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós erramos. Que Jesus morreu na cruz exatamente por causa disso. Jesus não morreu na cruz por causa de gente boa apenas. Nossa, esse povo é bom, então por esse povo compensa eu dar a minha vida. O apóstolo Paulo diz, não, Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores, e ele ainda diz, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Eu persegui a igreja do Senhor Jesus, achando que estava fazendo a coisa certa. Então, queridos, para preservarmos a unidade da igreja, para nos mantermos firmes na mesma direção, no mesmo rumo, nós precisamos olhar aquilo que é essencial. Aquilo que não faz parte da essência da igreja, precisamos deixar de dar tanto valor a isso. Precisamos olhar para aquilo que nós acertamos, e os nossos erros devem ser vistos apenas na perspectiva de que nós não queremos errar mais. Os nossos pontos fortes devem ser destacados e os nossos pontos fracos devem ser trabalhados para que o Senhor nos abençoe como igreja e nos abençoe como servos do Senhor Jesus. Os apóstolos em determinado momento viram para Jesus e disseram para ele, Senhor, nós vimos algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho, falando em nome do Senhor, mas eles não são dos nossos. O que o Senhor quer que a gente faça? Quer que a gente mande fogo do céu sobre eles? E aí Jesus vira para eles e diz, não, aqueles que são a meu favor, aqueles que não são contra mim, certamente promovem o reino de Deus. E apesar de sermos quem somos, queridos, precisamos ter esta consciência de que juntos, apesar de nós mesmos, nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. E em terceiro lugar, queridos, a unidade da igreja, da nossa igreja. A unidade da igreja em Botucatu, seja da igreja presbiteriana, a unidade da igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa cidade, ela deve ser preservada em torno de grandes projetos e projetos comuns. O próprio Senhor Jesus vai falar aqui de algumas razões pelas quais os nossos olhos devem estar abertos para percebermos quais são as razões pelas quais nós devemos continuar caminhando juntos. Quais são esses grandes projetos? Por exemplo, no versículo 25 e 26, ele diz que conhecer o Pai e o Filho é um projeto suficientemente grande para dizer, nós vamos permanecer juntos. Conhecer o Pai e o Filho, conhecer a Trindade, viver na presença de Deus, conhecendo-o da melhor forma. Nós cantamos um hino que nós cantamos aqui vários nomes de Deus sobre quem Deus é. E essa convicção de que Deus anda conosco, caminha conosco, nos sustenta em todo o tempo. Versículo 26, a experiência de vermos a graça de Deus operando na nossa vida. Deus nos abençoando em Cristo Jesus, nos dando a salvação. Outra razão que diz, poxa, vale a pena permanecermos juntos. Versículo 23, apesar de tudo, caminhamos juntos para que nós possamos crescer na fé, amadurecermos na fé, temos maturidade para resolvermos os problemas, lidarmos com as pessoas e crescermos em todos os aspectos da nossa vida. Versículo 20, vale a pena caminharmos juntos para que outros creiam em Cristo Jesus. Permaneçam unidos, que haja unidade para que o mundo conheça a Jesus Cristo. Grande desafio para nós. Nós temos declarado na nossa igreja qual é a nossa missão, baseada nos textos lá de Mateus 22 e Mateus 28. Por que que nós existimos? Existimos para adorar a Deus, existimos para vivermos em comunhão como família de Deus, existimos para discipularmos, para crescermos no conhecimento da palavra de Deus, existimos como igreja para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus até os confins do mundo,
para que os povos, para que as nações conheçam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E existimos como igreja, como servos de Deus, para o serviço de Deus. Naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, cada um de nós no nosso trabalho durante a semana, lembrando-nos de que nós estamos ali cumprindo o serviço de Deus, a obra de Deus, através das habilidades que Deus nos concedeu. Eu quero terminar, queridos, desafiando para que nós sejamos sempre preocupados e desejosos de lutar, de preservar a unidade da igreja, para que nós tenhamos uma só mente, um só coração, um só propósito, lutando juntos pela fé que o Senhor Jesus nos concedeu. E nessa convicção de que nós precisamos lutar pela unidade da igreja, nós precisamos lembrar, queridos, que deve haver unidade. Em primeiro lugar, antes de haver unidade entre nós, deve haver unidade espiritual com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Antes que nós sejamos unidos entre nós, antes que haja unidade entre nós, precisamos lembrar que nós somos um em Cristo Jesus. E que apenas quando nós estamos em Cristo Jesus, unidos a Ele, o que na teologia nós chamamos de união mística com Cristo Jesus, é que nós somos capazes de caminhar juntos. Cristo transforma as nossas diferenças em virtudes pessoais. Cristo transforma até mesmo os nossos defeitos pessoais, para que através de toda e qualquer situação do que somos, nós possamos experimentar a riqueza da graça do Senhor Jesus. Que haja unidade também, queridos, não apenas no contexto da igreja, mas muito mais do que no contexto da igreja, que haja unidade na sua casa. Caminharmos juntos significa que nós vamos caminhar juntos, não é só aqui quando nós nos reunimos aos domingos à noite, não. Para que haja unidade aqui dentro da igreja, é necessário que haja unidade dentro da nossa casa. E aí, eu sempre tenho falado e sempre insisto, a unidade entre marido e mulher, por exemplo. O grande exemplo que o apóstolo Paulo usa para falar da igreja, da unidade entre a igreja e Jesus Cristo, o casamento. Como que nós vamos crer na unidade da igreja, se nós não cremos na possibilidade de uma unidade entre marido e mulher, que reflita tanto a glória de Deus, quanto a alegria que o Senhor nos concede? Unidade nos vínculos fraternos entre pais e filhos, irmãos e irmãs, parentes, amigos, parceiros e companheiros de trabalho, porque nós somos chamados para termos um ministério de reconciliação. E por fim, queridos, precisamos lutar para que haja unidade entre as nossas igrejas. Para que haja unidade entre as nossas igrejas. Precisamos lembrar, queridos, que nós não concorremos com igreja alguma. Não concorremos com igreja alguma. Não estamos competindo com nenhuma igreja, de nenhuma denominação, com nenhuma igreja, nem mesmo das nossas próprias denominações. Não há concorrência. Se uma igreja está crescendo, ao invés de ficarmos, poxa, a igreja lá está crescendo, a nossa não. Ao invés de haver qualquer tipo de sentimento negativo, nós precisamos dar glórias a Deus. Precisamos alegrar o nosso coração. Se Deus abençoar uma igreja ou uma denominação, seja o que for, queridos, que o nosso coração se alegre e que essa unidade se manifeste nesse prazer de vermos o mover de Deus agindo no meio da cidade, na nossa cidade, para que o mundo creia, para que a nossa cidade creia, para que o nosso país creia em Cristo Jesus e recebam a vida eterna. Como é importante que nós tenhamos consciência de que nós estamos aqui para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, para que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio. É um projeto muito maior do que apenas um projeto de uma igreja local como a nossa.
Ainda que nós tenhamos grandes projetos, coisas grandes para fazermos, precisamos lembrar que, como igreja, nós temos um projeto muito maior do que aquilo que nós vemos acontecendo enquanto nós estamos aqui. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É interessante que no versículo 1 começa exatamente dizendo isso: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti mesmo. E depois termina a última expressão que nós encontramos no versículo 26, terminando, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse Cristo glorificado é o Cristo que está em nós, porque nos tornamos um em Cristo Jesus. Isso é suficiente para que nós venhamos a caminhar juntos, para podermos de fato entendermos que Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós, para fazermos diferença na cidade que nós fazemos parte, tornar a nossa cidade ainda melhor, por causa do nome do Senhor Jesus. Botucatu foi divulgado agora, nesses dias, que Botucatu está entre as 40 melhores cidades com índice de IDH, como que é? Índice de Desenvolvimento Humano. Botucatu faz parte de um grupo seleto de 40 cidades, com melhor índice de desenvolvimento humano no nosso país. Entre milhares e milhares de cidades no nosso país, Botucatu tem uma posição e uma condição privilegiadíssima. E como igreja, nós precisamos não apenas dizer, poxa, que legal, mas precisamos ter consciência desse nosso papel em promover a unidade do povo de Deus, para que o mundo creia que Jesus veio como Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus possa nos abençoar e lembrarmos sempre de que essa unidade precisa ser manifestada sempre em nós e através de nós.
Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu gostaria de ler 2 versículos apenas. 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Nos preparando então para juntos, como celebração dessa unidade que nós somos um em Cristo Jesus, comemos do pão e tomamos do cálice. 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O cálice da bênção, o pão da bênção, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, que foi partido por nós. E aí Paulo continua dizendo: por acaso nós não somos um só, ainda que sendo muitos? Porque em Cristo Jesus nos tornamos um só corpo, nos tornamos um só corpo. Queridos, quando nós nos reunimos como igreja para comermos do pão, tomarmos do cálice, precisamos lembrar daquilo que Jesus fez em nosso favor. Jesus, Deus, João 3,16, nos amou de tal forma que Ele olhou para nós e viu que não havia outra alternativa para sermos salvos, a não ser que o seu próprio Filho assumisse o nosso lugar naquela cruz. Fomos condenados por causa do pecado. A condenação foi condenação de morte. E aí Jesus resolveu assumir o nosso lugar na cruz, o meu e o seu. Quando nós comemos do pão, nós lembramos que Jesus teve o seu corpo partido por causa das nossas culpas. Era o castigo do nosso próprio pecado no corpo de Jesus. Quando nós tomamos do cálice, nós lembramos que por causa do sangue de Jesus, que foi vertido, que foi derramado sobre a terra, os nossos pecados foram lavados e nós somos justificados. Nós somos limpos de toda a culpa do pecado. E agora nós temos livre acesso até a presença do Senhor Jesus. Participar da ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, não é um convite para que aqueles que estão sem pecado comam ou bebam, mas é um convite para que a gente examine o próprio coração e reconheça: é porque eu sou pecador que eu devo comer e beber, porque não há em mim mérito algum, não há em mim justiça alguma que me faz capaz de chegar diante da presença do Senhor. E com sinceridade de coração, tomamos do pão, tomamos do cálice, e juntos, em unidade, embora muitos, conforme Paulo diz aqui, mas sendo um só corpo, e estando juntos em Cristo Jesus, nós comemos do mesmo pão, tomamos do mesmo sangue, por causa das grandes promessas do Senhor Jesus. Nós queremos convidar a todos aqueles que são membros de alguma igreja evangélica, que estão conosco e que têm essa consciência de que Jesus é único e suficiente Salvador da sua vida, e que você já tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para que nós participemos juntos. Eu quero convidar os presbíteros para virem aqui, para distribuir os elementos. E enquanto nós vamos receber esses elementos, nós vamos segurar o pão, vamos segurar o cálice depois, vamos ouvir uma música. E enquanto nós estivermos recebendo esses elementos, e enquanto todos são servidos, que nós mantenhamos uma atitude de oração, de gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Para que ninguém seja esquecido ou omitido na distribuição, nós pedimos para que as pessoas, para receberem os elementos, se coloquem em pé, para que, por algum lapso, alguém seja aí omitido nessa distribuição. Que nós façamos isso, queridos, com singeleza, com simplicidade,
mas com muita gratidão nos nossos corações por aquilo que Jesus fez por cada um de nós.
Queridos, antes de comermos e bebermos, queria convidar a igreja, vamos ficar em pé para nós orarmos. Queremos consagrar esses elementos para que eles sejam santificados e abençoados pelo Espírito Santo, para que eles sejam muito mais do que alimento para o nosso corpo, que seja alimento para a nossa alma, que seja alimento que renove a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus, e renove também o nosso compromisso e a nossa disposição de pagarmos o preço em favor daquele que pagou alto preço dando a sua vida, para que eu e você, para que nós todos fôssemos o seu povo e fôssemos redimidos e salvos por aquilo que ele fez na cruz no nosso lugar. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui como um povo que foi lavado e purificado pelo sangue precioso de Jesus. E nós somos gratos, nos alegramos por esta obra salvadora do Senhor em favor da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós quando não existíamos, e olhando para nós na eternidade, o Senhor resolveu nos amar e nos salvar. Estamos aqui hoje celebrando esse amor do Senhor, celebrando, festejando a salvação que nós recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. E agora, ó Pai, ao comermos do pão, ao tomarmos do cálice, nós pedimos, ó Espírito Santo, santifica esses elementos, abençoa esses elementos, para que eles sejam mais do que alimento para o nosso corpo, alimento para a nossa alma, alimento, ó Deus, para o nosso espírito, para que possamos crescer na graça e na fé que há em Cristo Jesus. Abençoa essa igreja nesse momento, sustentando-a e fortalecendo-a em todas as coisas e em todo o tempo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Jesus, quando estava com os discípulos, disse: esse é o meu corpo, comei dele todos em memória de mim. Obedeçamos aquilo que Jesus nos ordenou que fizéssemos. Nos evangelhos nós encontramos que Jesus, depois de ter comido, da mesma forma, ele tomou o cálice e ordenou para que nós também tomássemos dele. Hoje, antes de tomarmos esse cálice, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos algo diferente. Nós falamos sobre unidade e é importante lembrarmos que Jesus morreu por nós, Jesus morreu por mim, morreu por você. Mas também precisamos lembrar que esse mesmo Jesus que morreu por mim, ele morreu em favor de alguém que está aí próximo a mim. E antes de tomarmos, eu gostaria que você trocasse esse cálice com alguém próximo a você. Vamos fazer isso? E se você quiser dizer, olha, Jesus morreu por você. E nós estamos juntos aqui nessa noite para celebrarmos isso. Jesus morreu por todos nós, por mim e por você. É uma salvação que alcançou a igreja, corpo vivo de Cristo Jesus. E nós podemos celebrar esse amor derramado sobre nós, como igreja, como povo, que caminha olhando sempre para o alto, sempre para o céu, na certeza de que essa salvação permanecerá sobre nós até o dia em que nos encontrarmos com Ele na glória. E aí as palavras de Jesus para os seus discípulos foi: esse cálice é o sangue da nova aliança, feita para a remissão de pecados. Bebei todos em memória de mim. Bebamos, queridos.
Nós estamos caminhando para encerrarmos o nosso culto. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. E antes de orarmos, encerrando o nosso culto, mais uma vez, a nossa palavra de gratidão, de alegria em recebermos todos aqui, especialmente aqueles que nos visitam. Que Deus possa abençoá-lo grandemente em todo o tempo, em todas as coisas. Que a alegria do Senhor, que a bênção, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Eu queria convidar a todos para que nós dessemos as mãos. Vou convidar nosso irmão Adriano para orar nesse momento e depois nós vamos impetrar a bênção. E aí nós encerramos com o coral cantando um último hino. Depois da bênção, os irmãos podem se assentar para que o coral cante o último hino. Vamos juntos, é a unidade, é o povo de Deus reunidos declarando: somos juntos o povo do Senhor Jesus. Um só corpo, unidos em Cristo Jesus. Nosso Deus e Pai, o que nós temos para dar ao Senhor, a não ser o nosso coração, dedicar a Ti a nossa vida. O Senhor tem todas as coisas, o Senhor é dono da prata, do ouro, e nós não temos nada, Deus, que possa ter valor aos Teus olhos, a não ser a nossa própria vida. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, em atitude de rendição, de entrega, reconhecendo, Deus, o Teu sacrifício por nós naquela cruz. Aquilo que era impossível a cada um de nós, o Senhor fez por nós. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós pedimos que o Senhor esteja renovando sobre as nossas vidas a cada dia essa consciência do nosso pecado, mas do Teu perdão, da Tua graça maravilhosa que cobre todos os nossos pecados. Te agradecemos, a Deus, por cada família aqui representada nessa noite, por cada irmão, por cada irmã. Que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada na Tua presença, que em todas as coisas nós possamos ser mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém. É o que nós Te pedimos agradecidos, em nome dEle. Amém. Queridos, recebam a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do Senhor Jesus, que o consolo e a direção do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus nessa cidade e em todos os lugares onde Cristo é servido e amado, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, queridos, por favor.
Queridos, nosso culto encerrou, nós temos ali o nosso cafezinho, suco, e hoje, como nós falamos de unidade, ao invés de dar 3 abraços, você tem que dar 6 abraços aí uns nos outros, tá certo? Aumentar isso aí para você ir embora para casa abraçando e sendo abraçado. Que a alegria do Senhor seja abundante sobre a sua vida, no nome de Jesus.